mais uma semana na presença do nosso Deus. Amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 18. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 18. Amém? Leamos a palavra do Senhor. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Graças a Deus. Essa semana passada, nós tivemos a alegria de concluir o curso para a formação de consolidadores. E esse estudo foi muito bom. Para mim foi muito positivo, porque eu aprendi muitas coisas. Como diz a palavra de Deus, mais bem-aventurada a coisa é receber do que dar. Não, peguei vocês. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, né? Então, preparando estudos para vocês, eu estou me alimentando. Então, aprendi muitas coisas durante esse período, 4 meses, foi muito bom. E tive a oportunidade de estar confeccionando, produzindo o nosso novo material de preparação para o batismo, que foi muito bom também. E com base nesse estudo, na última aula, nos últimos slides, né, como estávamos estudando aqui na semana passada, no sábado, e veio um slide que nós passamos sobre a questão da evangelização, mas especificamente sobre a recusa, né? Por que as pessoas recusam vir para a igreja, né? Recusam receber o evangelho? E num determinado slide me chamou a atenção, eu falei, não, aqui tem um leque, né? Nós podemos abrir aqui, explorar, e existe um texto muito bom para ser tratado, um assunto muito interessante a ser ensinado e tratado com a igreja. E é com base nesse slide que eu gostaria de tratar com vocês hoje a importância da igreja, a importância da igreja, a necessidade e a relevância da igreja de Jesus Cristo, né? A necessidade da igreja, ela é vital para a sobrevivência de todos nós que somos cristãos. E a palavra do Senhor, ela nos adverte acerca da importância da igreja. Vamos nos lembrar que igreja, ela não é essas 4 paredes, ela não faz parte desse ambiente material, concreto, que os nossos olhos enxergam, que está diante de nós. Não é esta a realidade. A realidade da igreja, é claro que se manifesta e se materializa diante da igreja local, aquilo que nós podemos enxergar, mas a igreja em si, ela é o corpo de Cristo invisível sobre toda a face da terra. E esta igreja, ela é importantíssima. E ela é vital para a nossa sobrevivência na fé. Todos aqueles que abraçam a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala acerca da importância desta igreja e também da igreja local, né? Ela é o corpo de Cristo. Ela é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela também é a reunião daqueles que são chamados por Deus para herdar a salvação e a vida eterna. Essa igreja local é a reunião deste povo que será salvo. Esta igreja local, assim como tantas outras, são a representação do reino de Deus aqui na terra. Se o Brasil tem um consulado aqui em Nagoya, uma embaixada em Tóquio, então o reino de Deus tem várias representações em pequenas embaixadas aqui na face da terra. E uma delas é essa portinha aqui pela qual você entrou hoje para assistir esse culto. Amém. Essa igreja e a igreja como um todo, ela é a razão pela qual o mundo não é consumido por causa do seu pecado. A igreja também é a voz profética em meio a uma geração cega pelo pecado.
É também a porta, o caminho estreito que conduz à salvação. É o lugar onde nós somos batizados, é onde nós somos alimentados com a palavra de Deus, onde nós somos auxiliados, onde nós somos socorridos, onde as pessoas estendem as suas mãos para nos ajudar. É o lugar onde há a manifestação dos dons espirituais, onde nós desenvolvemos estes dons, onde nós somos ungidos e abençoados e recebemos estes dons sobre nós. É o lugar onde nós temos comunhão com aqueles que são salvos e que irão herdar esta salvação juntamente conosco. É onde nós nos estimulamos mutuamente ao caminho da salvação. É o lugar onde nós nos alegramos, mas também é um lugar onde nós choramos. É um lugar onde nós compartilhamos as nossas dores, as nossas vitórias. É o lugar onde nós praticamos o amor de Cristo e a sua graça manifesta em nós e tantos outros méritos e valores dentro dessas quatro paredes. Entre nós que somos irmãos em Cristo. Hoje em dia, irmãos, existe uma tendência à banalização da igreja e é isso que me levou a compor e organizar este trabalho. Porque nós observamos um pensamento muito comum em nossos dias. Eu posso ser cristão sem precisar frequentar uma igreja. Se eu me decepciono com a igreja, eu posso simplesmente me afastar desta igreja e continuar tendo vida. Será que isso é uma verdade? Eu gostaria de avaliar com vocês nessa noite essas posições. Apesar de isso ser uma aparente realidade, será que funciona dessa forma, de acordo com o que diz a palavra de Deus? Vamos meditar sobre esse assunto. Deus, ele projetou a sua igreja, irmãos, para preparar indivíduos, pessoas que herdarão a salvação e a vida eterna. Este lugar aqui é um lugar de preparação, é um preâmbulo, onde você está sendo edificado, preparado para entrar no reino dos céus. E tomando por base o texto que nós lemos aqui no início, Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, nós observamos que Jesus, ele está conversando com Pedro. E não somente com Pedro, mas ele está conversando com os seus discípulos. E ele se volta para Pedro e diz para ele: Pedro, tu és Pedro. Anteriormente tu eras Cefas, mas agora tu és Pedro. Tu és uma rocha. E sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Só que Jesus, ele não estava falando especificamente da pessoa de Pedro. Se você observar todo o transcorrer dos evangelhos, você vai encontrar várias vezes os discípulos falando para Pedro: Pedro, vai lá e conversa com Jesus. Pessoas tímidas. Eu sou tímido. E quantas vezes, por causa de timidez, a gente fica tremendo, né? Vai conversar com alguém, a gente fica hesitando, né? Então a timidez, ela gera esse tipo de reação. Mas Pedro não. Pedro é o tipo de pessoa comunicativa, né? Extrovertida, aberta, né? Para falar, eu vou lá e falo mesmo. Acho que a única vez que Pedro, né, cutucou alguém para ir falar alguma coisa para ele foi na última ceia. Você lembra disso? Pedro cutucou lá João e falou assim: João, pergunta para ele quem que é o traidor. Será que sou eu? Não estou sabendo. Ele estava com medo, né? Mas nós observamos que Pedro, ele tinha essa personalidade extrovertida e as pessoas confiavam nele. E ele, então, naquele momento, falando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Filho do Deus Altíssimo, ele confessou a majestade e a deidade de Jesus. E aí, então, claro que Jesus, ele não vai deixar passar em branco algo que ele mesmo depositou em Pedro, essa capacidade de liderança. Então, Jesus se volta para Pedro e diz para ele: olha, Pedro, tu és o representante deste grupo de discípulos que não vão me abandonar e que são apenas 12, muitos outros seguem. Mas no frigir dos ovos, são vocês que vão ficar ali do meu lado. E é deste grupo, sobre este grupo, com o fundamento da mensagem dos profetas, que eu edificarei a minha igreja. A igreja era algo novo. Algo que estava dentro do coração de Deus na antiga aliança, desde o tempo de Moisés, do tempo de Abraão, no tempo dos profetas, mas ainda não havia sido revelado de uma maneira aberta.
Deus tinha esse plano em seu coração de construir uma comunidade, o seu reino, na face da terra, não aos moldes de Israel fechado, etnocêntrico, voltado para a sua própria cultura, para os seus próprios interesses, e sem buscar a evangelização dos povos estrangeiros. Ele gostaria de encher toda a face da terra com pessoas de todas as etnias que o adorassem. E este plano era o plano de formação da igreja. E Jesus ele começou a demonstrar algo que estava desde o Antigo Testamento. O texto de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 29, nos diz: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa foi uma mensagem que aludia à formação da igreja sobre todas as etnias, sobre todos os povos. Também no mesmo capítulo 2, versículo 32, o livro de Joel nos diz: E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aleluia. A alusão da igreja, que estava sendo formada no coração de Deus, que já havia sido formada desde antes da fundação do mundo. E Jesus ele declarou que iria construir a sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos e sobre a mensagem dos profetas, e não especificamente sobre Pedro, mas sobre o trabalho de todos os seus discípulos, liderados naquela ocasião pela pessoa de Pedro. E Paulo também declarou isso no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Esta igreja é a reunião de todos os santos, de todas as eras, em um corpo invisível. Contudo, este corpo invisível, ele aponta para um corpo visível, que são as igrejas locais, onde nós nos reunimos. Lugar aonde os santos, os crentes, se reúnem para colocarem em prática a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E as igrejas locais, elas são manifestação desse corpo e dessa igreja invisível. Elas são amadas pelo Senhor Jesus Cristo. Ele conhece cada igreja. E Ele conhece cada membro destas igrejas, dessa pequena igreja, um por um, as suas necessidades. Texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 e 15, quando o Senhor se refere à igreja de Laodiceia, a última carta ali do texto de Apocalipse, ele fala: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: eu conheço as tuas obras. Eu conheço tudo que você faz. Eu conheço tudo que você empreende. Eu conheço tudo que você pensa. Eu conheço tudo. Eu sei tudo. Mas não no sentido de polícia. Não no sentido de vigiar o que você está fazendo para te recriminar. Mas no sentido de se preocupar com você e com a sua salvação. Eu conheço as tuas obras. Eu sei tudo o que você está fazendo. O seu amor é tão profundo que Ele morreu para a sua salvação, para a salvação desta igreja, como um corpo coletivo, mas também para você, indivíduo. Jesus morreu por você, porque a sua igreja é o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25, é o texto que nós lemos todos os meses na celebração da ceia do Senhor. E o Senhor Jesus ele fala: isto é o meu corpo, o pão, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E também fala: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. O meu corpo vai ser dado para ser castigado, para perdoar os vossos pecados. E o meu sangue vai ser derramado para purificar a mancha do seu pecado e do pecado de todos aqueles que vierem a crer em mim. Jesus deu o seu próprio corpo. Jesus deu o seu próprio sangue.
Há quem se anime, de acordo com a palavra de Deus, de dar a sua vida por aquele que é justo. Pais e mães, por uma questão de instinto natural, são capazes de entregar as suas próprias vidas pelos seus filhos. Mas entregar a nossa vida por alguém que não merece, por alguém que é ímpio, só Jesus fez isso. E Ele ama esta igreja. Ele ama todos aqueles que Ele resgatou. Ele ama. E se nós o analisarmos dessa forma, irmãos, a igreja como um corpo amado por Deus, é impossível nós pensarmos que existe vida se nós não tivermos um relacionamento com o corpo de Cristo. A igreja é muito importante. E eu preciso fazer parte desta igreja. Eu sou chamado e convocado para fazer parte desta igreja. É impossível eu dizer que tenho um relacionamento com Deus se eu não tenho um relacionamento com a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Segundo ponto. Jesus ele planejou a unidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Versículos 26 e 27. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A unidade, irmãos, ela é parte essencial da estrutura da igreja. Não há como nós pegarmos este copo. Aqui dentro desse copo nós temos água, né? Qual é a propriedade dessa água? Umidade. Agora eu posso dizer para vocês, estou bebendo uma água seca. Existe isso? Não existe, né? Porque a umidade, ela é uma qualidade intrínseca, essencial à estrutura da água. Da mesma maneira, nós não podemos dizer e separar o calor das chamas. Dizer que uma chama é fria, coloca a mão lá na chama para ver se ela é fria. Não é fria, ela é quente. Uma das propriedades da chama é ser quente. Nós não podemos separar o calor da chama e a umidade da água, assim como nós não podemos separar a igreja da unidade. Sabe por quê? Porque a igreja ela foi criada como uma projeção da própria essência de Deus. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são uma só pessoa, não são três deuses. Os três são uma só pessoa. A emanação da existência de Deus trouxe à existência a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Não existe igreja sem a qualidade essencial da unidade. Nós não podemos separar igreja de unidade. A igreja ela é chamada corpo de Cristo. Os membros do corpo humano, eles não foram projetados para viverem sozinhos. Eu posso amputar esse dedo, né? O dedo ele morre, o corpo continua a existir. Porque quem é que sobrevive? Quem está no corpo. Quem é amputado morre. Da mesma forma, você nunca viu perna andando sozinha. Já viu perna andando sozinha? Acho que vai. Isso é uma aberração, né? Você nunca viu o olho andando sozinho, você vai morrer de pavor à noite. Então, porque Deus não criou as coisas desta forma. E quando a palavra de Deus, de uma maneira sábia, faz essa comparação, essa ilustração, é para que nós compreendamos que existe diversidade com unidade. Existe possibilidade de diversidade com unidade. Da mesma forma, os ramos de uma árvore não foram projetados para sobreviverem sem estar ligados à raiz. Uma das coisas que, a primeira vez que eu observei aqui no Japão, na mudança de estação, no final do outono, quando eles fazem aquela poda, né,
cortam todos os galhos, só fica o toco da árvore. Né? Eu fiquei espantado de ver aquilo a primeira vez. Falei, mas vai morrer. Aí deu a primavera, começou a sair os galhinhos, depois os novos ramos e folhas novas. Eu pensei, pensei que estava morto. Sabe onde estava a vida? A vida estava na raiz. Né? A vida não estava nos galhos. Né? Nós é que precisamos da raiz. Por mais que pareça que haja morte, mas isso chama-se, nós denominamos isso de unidade orgânica. Nós precisamos da raiz, nós precisamos da vida que brota desta árvore. O texto de João capítulo 15 nos diz que Jesus, ele é a videira. Aleluia. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Glória a Deus, aleluia. Como indivíduos, Deus vai muitas vezes, podar coisas que ele não deseja em nós, para que nós venhamos a dar mais fruto. O objetivo de Deus não é te cortar e te colocar para fora da árvore, mas é te limpar para que dentro desta árvore você venha a dar mais fruto. Mas nós precisamos estar na árvore. Unidade orgânica. No versículo 26, vamos ver aqui. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O apóstolo João também disse em 1 João capítulo 4, versículo 20: como posso dizer que amo a Deus, que não vejo, se não amo ao meu irmão, a quem eu vejo? Nós precisamos vitalmente um do outro. Eu não posso dizer, eu não preciso do meu irmão. Eu não preciso de pessoas ao meu lado. Eu preciso sim. Eu preciso de gente. Eu preciso de pessoas. E mais do que gente, eu preciso de irmãos em Cristo. Muitas vezes não pensam como eu, não agem como eu, não têm as mesmas diretrizes, os mesmos conceitos, mas são salvos. São pessoas que estão aprendendo com Cristo Jesus. Nós precisamos uns dos outros. E o apóstolo João, ele disse: não tenho condições de dizer, irmãos, que eu amo a Deus, se eu não amo ao meu irmão, a quem os meus olhos veem. Agora, se eu amo meu irmão, com todos os seus defeitos, é porque eu estou amando a Deus. Precisamos desenvolver este amor. Irmãos, dói. Sabe por quê? Porque por natureza nós queremos nos defender. Não é motivo para você se recriminar. É uma atitude natural. Todo mundo quer se defender. Ninguém quer ter dor emocional. Se quer uma coisa que ninguém quer, é dor emocional. Nós queremos ser sempre protegidos. E nós, no mundo, nós reconhecemos como maturidade a capacidade de nos fecharmos e nos defendermos e nos preservarmos. Mas no reino de Deus a maturidade se traduz pela capacidade de você estar aberto, muitas vezes a ser ferido, mas estar se recompondo em Cristo. É uma coisa diferente, é um conceito diferente de vida. Isso é loucura para os homens. Se a minha ação individual, de acordo com o texto, ou a minha qualidade de vida, ela influencia de alguma forma a igreja, é porque eu estou na igreja. Se o que eu faço ou deixo de fazer não prejudica e também não contribui para a igreja, porque eu estou fora da igreja. Eu estou fora do corpo. Deus nos chama para nós estarmos no corpo. E Deus te chama para que você seja beneficiado, porque o seu benefício, o benefício sobre ti, sobre a tua casa, vai trazer benefício para a igreja. Se você tiver um casamento feliz, esse casamento feliz vai trazer bênção para a igreja. Se você prosperar materialmente, espiritualmente, acima de todas as coisas, isso vai trazer benefício para a igreja. O texto do versículo 26 nos diz: se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos os outros são honrados. Lembre-se, quando alguém dá um mau testemunho lá fora, ele fala assim, é a igreja. Vai todo mundo na panela. Todo mundo sofre. Agora, se um lá fora fala assim, olha, que bênção aquele irmão, de que igreja que ele é, todo mundo é honrado. Aleluia, glória a Deus. Né? Então nós precisamos
ter a consciência de que existe essa unidade orgânica. Nós podemos tanto trazer benefício para todos, como também trazer prejuízo para todos. É bom nós estarmos juntos, sim, mas nós também precisamos ser beneficiados e beneficiar o corpo de Cristo. A nossa influência ela é importante. Por outro lado, irmãos, se a igreja é uma igreja abençoada e que tem uma atmosfera abençoada, todos aqueles que estão debaixo dessa atmosfera, de alguma forma são atingidos por isso. De alguma forma são abençoados, de alguma forma são enriquecidos, são acrescentados, porque sobre aquela igreja, debaixo daquela sombra, existe sossego, existe paz de espírito. Que Deus faça estar sobre esta igreja essa atmosfera de paz e de prosperidade, para que você cresça, para que o seu lar seja abençoado. Eu já tenho visto muitas pessoas serem abençoadas aqui, porque essa atmosfera de bênção está sobre esta igreja. Com podas, mas Deus abençoa esta igreja. A atmosfera de vitória e de paz e de prosperidade, ela gera uma sinergia. Você é abençoado, aí a bênção que está sobre você vem também de volta para a igreja. E a igreja também é abençoada. E existe esse fluxo de bênção e mais crescimento e mais prosperidade. Que essa vontade de Deus para nós, que nós sejamos influenciando positivamente um ao outro. Dentro desse mesmo capítulo 12 de Coríntios, vamos ver um outro aspecto da unidade. Versículos 21 a 25.